A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Glória ao nome de Jesus, viu? Que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. A qual a palavra do Senhor diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ô glória, eu já confesso, viu? Jesus Cristo é o Senhor. Se você quiser confessar aí também, pode confessar, viu? E não é emoção, não. É uma realidade. Glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, quero compartilhar uma palavra aqui com vocês, da parte de Deus, que está no capítulo 10 de João, Evangelho de João, no seu versículo 14, que diz: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Ou seja, Jesus conhece as ovelhas verdadeiras, e as ovelhas verdadeiras conhecem o que é de Jesus, quem é Jesus, o que vem de Jesus. Eita glória, viu? Meus irmãos, quando a gente lê João 10, não tem como, pelo menos eu, não tem como a gente... Eu só estou lendo esse texto aqui para vocês do versículo 14, mas é necessário e importante que você leia do versículo 1. Você vem lendo lá do versículo 1 e para aqui no 14 aqui, que você vai conseguir entender um pouquinho. Alguns pensamentos, por exemplo, quando você lê aqui o versículo 12 e 13, alguns pensamentos podem vir na sua mente. E se você tiver um conhecimento bíblico aprofundado, você vai ser levado para algumas passagens a qual você viu o juízo de Deus sendo imediato e vai se perguntar: por que Deus não faz isso hoje? Porque a Bíblia, a alma que pecava na antiga aliança, a alma que pecava, ela já era sentenciada ali no ato ali, meu irmão. O negócio era pau e fogo na hora ali. Desculpa a expressão, mas é a realidade. E aí a gente não vê isso hoje, mas aí a gente tem que entender e fazer uma separação de antiga aliança e nova aliança, para a gente entender que Deus, ele continua sendo o mesmo. Deus, ele não mudou. Deus, ele não mudou. Deus continua sendo o mesmo. Mas um juízo que a gente via no Antigo Testamento, na antiga aliança, imediato na vida daqueles que pecavam, eram rapidamente ali exterminados, a terra se abria, o fogo consumia, era ferido de lepra, não era? A gente via várias coisas acontecendo no ato do pecado ali, e hoje a gente vê uma certa tolerância e fica meio sem entender. Por isso que é necessário a gente se aprofundar nas escrituras, justamente para a gente poder entender um pouquinho dessa nova aliança que foi inaugurada através de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, para que a gente não venha colocar na nossa mente que o juízo foi cancelado, o juízo deixou de existir. Não. O juízo agora, ele tem um dia específico para acontecer. Entendeu? Vamos entender que ele foi adiado. Em vez de ser no momento do ato, eu cometi um pecado, você cometeu um pecado e procura viver sem se arrepender desse pecado aí. A sentença na antiga aliança, nós seríamos fulminados na hora ali. Hoje não, hoje tem o chamado juízo final, está lá em Apocalipse, nós podemos ler lá e nós vamos entender que tem lá a questão do trono, onde todos vão comparecer, onde todos nós vamos prestar conta, é lá. Então assim, em vez de acontecer no ato como era na antiga aliança, foi adiado agora para esse dia, esse momento, a qual está tão próximo, meus amados.
tão próximo, e a gente vê um monte de gente procurando viver uma vida devassa, uma vida cheia de pecado, e isso é um perigo. Isso é um perigo. A gente vê pessoas descendo à sepultura em uma vida ali terrivelmente de pecado. A gente não quer constranger, não quer entristecer o coração de ninguém, mas a própria palavra diz que o salário do pecado é a morte. Então, assim, a gente vê várias coisas acontecendo na vida de um monte. Ontem mesmo eu estava voltando da academia e um monte de jovem próximo a uma rua a qual eu estava virando para poder chegar na minha residência, correndo, largando sandália no meio da rua, correndo desesperado, parece que um estava armado. E aí eu fiquei meio sem entender. Aí quando eu destampei a rua, uma viatura vindo, uma viatura da polícia militar. E parece que o sargento que estava na cadeira da frente tinha visto, que pediu para virar. O cara deu uma brecada no freio ali, que ele apontou e virou indo atrás. Aí eu digo, essa vida é a vida que agrada a Deus? É uma vida... eu não tenho nada a ver com isso. Tudo bem, eu não tenho nada a ver, mas a minha missão é pregar o Evangelho. E o Evangelho, ele consiste em denunciar o pecado. Então, eu não estou aqui querendo me intrometer na vida de ninguém por mim mesmo, mas eu falo em nome da palavra do Senhor. Por mais que você não dê credibilidade a isto, a palavra de Deus, é ela que tem o poder de te salvar. Não vai ser eu, não vai ser minha fala. Outrora eu vivia em uma vida de pecado, uma vida regressa, uma vida desgraçada, uma vida miserável, mas eu procurei me redimir através da palavra do Senhor, através de Cristo Jesus, que nos dá redenção, para procurar melhorar a minha vida. E hoje, pela misericórdia do Senhor, tenho família, tenho filhos, tenho uma vida digna, onde eu posso andar com a minha cabeça erguida, aonde eu posso entrar e sair em qualquer lugar, independente de número, de letra, de bandeira, eu entro e saio em qualquer lugar, porque eu estou resguardado na autoridade do nome de Jesus. E contra esse nome ninguém pode. Talvez você não consiga entender essa dimensão espiritual a qual eu falo aqui, mas o nome de Jesus tem poder. Não ache que quem está agindo ali só é o ser humano, o físico, a biologia que você vê, a carne, o olho, a boca. Não, existe principados e potestades que agem na vida dessas pessoas. E é contra ela que nós pregamos o Evangelho. Então, irmãos, para não sair aqui do contexto a qual eu quero trazer, baseado em João 14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. É justamente o que acontece hoje nos nossos dias. Felizmente, quando nós vamos pregar para alguns públicos, a gente é constrangido com palavras. Mas eu não confio em pastor porque pastor rouba, porque pastor é tudo ladrão. A gente sabe, irmãos, e isso não é uma coisa moderna. É um menino de 2 anos, deixa ele. Isso não é uma coisa moderna. Isso não é uma coisa moderna. Isso é uma coisa que já vinha vindo sendo denunciada desde o Antigo Testamento. Quando você vai no livro de Ezequiel, você vê Ezequiel falando acerca dos falsos pastores. Quando você vai para Jeremias, no capítulo 23, o próprio diz: ai dos pastores que destroem e dispersam. Então é uma coisa que já vinha acontecido desde os tempos antigos. E por que Deus permite isso? A resposta, irmãos, talvez não seja a das mais belas que você queria ouvir, mas a resposta é necessário que essas coisas aconteçam, porque se essas coisas não acontecer, a gente não tem como separar quem é de verdade de quem é de mentira. Não tem como. 1 Coríntios,
1 Coríntios capítulo 11, no versículo, se não me engano, 19, vamos ler? Onde o apóstolo Paulo, falando acerca da ceia do Senhor, mas que pode ser usado dentro desse contexto aqui, dentro de uma hermenêutica saudável e justa, olha o que ele vai dizer. Vamos começar a ler do versículo 17. Isso aqui ele é exortando os irmãos das igrejas de Corinto, por conta das dissensões, das divisões, das heresias que estava tendo no meio do povo. E ele vai dizer: nisto, porém, que eu vos digo, não vos louvo, porquanto vós vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajunta na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Até importa, essa parte aqui que é interessante, ó, 19, que a gente vai ficar até aqui. Até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Ou seja, você está vendo aí porque a gente vê tanta informação, que quem é as verdadeiras ovelhas, que conhece quem é Jesus, sabe quem é Jesus, identifica rapidamente que tem coisas aí que não é de Deus, tem coisas que não faz parte de Jesus. É justamente, irmão, para poder separar, para poder se manifestar. Ah, mas por que Deus não pune? Porque há um dia específico, há um juízo onde todos vão comparecer. Observe que no livro de Mateus, um monte vai dizer: Senhor, mas no teu nome eu preguei, profetizei, curei, fiz, aconteci. E o próprio Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Então há um dia específico, não é no meu dia, não é no seu dia. Entendeu? E eu estou falando aqui, né, isso nesses vídeos, nesse vídeo aqui, não é para poder estar falando mal de denominação, de pastor, mas para poder conscientizar que essas coisas não são modernas, essas coisas já aconteceram lá atrás, entendeu? E a própria palavra diz, irmãos, a própria palavra diz, no capítulo 2 do livro de 2 Pedro, o próprio Pedro diz que existe falsos mestres dentro da comunidade cristã. Existe, isso é uma realidade. Nós estamos em 2026. Aí, como vamos basear que 2 Pedro foi escrita ali por volta de 30, 40 depois de Cristo, imagine. Aí quando você vai fazer essa somatória de tempos aí, ó, a quantidade de anos que tem, aonde isso já vinha sido denunciado, sendo denunciado. Então essa coisa não é uma coisa nova. Entenda, meus irmãos, que você tem que ser ovelha, você tem que ser reconhecido por Jesus. Porque quando ele diz aqui também, isso aqui abre um leque de entendimento muito profundo, que ele vai dizer assim, ó: e conheço as minhas ovelhas. Então assim, ele está dizendo que nem todas as pessoas que estão dentro do aprisco, dentro da igreja, são ovelhas. E aí também abre um leque de entendimento para poder entender o porquê de tanta frieza de alguns pastores, porquê de tanta frieza, porquê tanto de resguardo de coração, por conta das decepções, talvez, que um pastor já passou também, com pessoas que pareciam ser ovelhas, mas depois destruíram, trouxeram uma mancha terrível para dentro da congregação. Então, assim, a gente sabe que tem pessoas, tem ovelhas que ela se desagarra do aprisco. E o pastor, né, tem aquela passagem, e o pastor vai atrás dela para poder trazer ela novamente para o aprisco. A gente sabe que existem ovelhas que podem se perder do aprisco, que podem ter um filho pródigo. A gente tem ali aquela passagem que a gente pode entender
né, de que tem escolhidos, tem aprovados, que podem, de certa forma, caírem, se desviarem, mas aqui o que eu estou me referindo são as do que não são ovelhas. Observe que em Mateus também vai dizer que, a Bíblia vai dizer que dentro do terreno é plantado o joio e o trigo, tá o joio e o trigo junto ali. Mas outra passagem que confirma que tem um dia, mas é no dia da ceifa, no dia do juízo, que vai ser colhido ali, ó, somente o trigo e o joio vai ser lançado no fogo. Então tem um dia específico. Pare de achar, pare de colocar isso, pastor, é tudo ladrão. Peça discernimento a Deus se você é ovelha. Peça discernimento a Jesus Cristo, ao Espírito Santo que está hoje aqui, nos convencendo do juízo, do pecado para o juízo, para poder te mostrar, que Ele te mostrará. Ele te mostrará aonde é que você tem que estar adorando o nome do Senhor Jesus Cristo, exaltando, em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito. A Bíblia vai dizer que o Espírito, ele é chamado, em João, vai dizer que o Espírito é chamado de Espírito da verdade, ou seja, se nós temos esse Espírito hoje ao nosso lado, ele nos mostra a verdade, ele nos mostra onde é que existe e está sendo pregada a verdade. E pode ter certeza que Deus ele vai te enviar, Deus ele vai te enviar. Pode ter certeza. Deixe de colocar isso como empecilho de você estar congregando, de você estar servindo. Eu me decepcionei com o pastor. Irmão, você vai se decepcionar com o ser humano até o último dia. Até Jesus voltar, você vai se decepcionar, meu irmão. Sabe por quê? Porque há um dia específico para que todos nós venhamos ser julgados, para que todos nós venhamos ser redimidos, para que todos nós venhamos ser salvos e condenados. Eu falo em um âmbito porque nem todos vão ser salvos e nem todos vão ser condenados. Então, tem um dia específico. Se você é ovelha, se você conhece Jesus, se você sente, se você sabe, então pare de se preocupar com isso. Talvez faltava esse entendimento de você entender que essa coisa de mercenários estar em cima de púlpitos, pregando heresia, isso é normal. É até triste falar isso aqui, normal, mas é normal. Isso tem que acontecer para poder se manifestar aqueles que são verdadeiros, para que a gente saiba diferenciar o que é e o que não é. Isso é normal. Agora, se você é de Deus, você sabe, meu irmão. E se você sabe, começa a orar para o Pai do céu. Senhor, me tira daqui. Se você já está em um ambiente, me tira daqui, não me deixa aqui, Senhor. Ou tira quem tem que bater em retirada. Ou tira ele lá, Senhor. Tira, Senhor. E coloca um teu que vem de ti. A oração tem que ser essa, meu irmão. A gente tem que seguir os dois rumos. Ou pedir a Deus para nos tirar, ou pedir a Deus para tirar quem tem que sair. Entendeu? Quem não está sendo um verdadeiro pastor, quem não está sendo uma verdadeira ovelha. Eu falo nos dois lados, eu falo tanto na visão pastoral como na visão também de ovelha. A oração tem que ser essa, meu irmão. Se na hora de estar na hora de entristecer no nosso coração, trazendo sentimentos para dentro de nós, Deus ele não trabalha com os nossos sentimentos, Deus trabalha na razão. Tem razão? Pode ter certeza que Deus, através da oração, ele vai agir. Não é o sentimento que vai estar dentro do meu coração. Eu estou entristecido, eu estou decepcionado. Você está se decepcionando porque você não está buscando conhecimento. Porque se você buscar conhecimento, você vai ouvir a voz de Deus. E Deus ele vai te dizer o que é que você tem que fazer. Se é continuar orando para poder Deus agir e tirar o que tem que tirar. Ou Deus te mandar para outro lugar onde Ele quer que você vá. Isso é normal. Isso é normal, meu irmão. Isso é normal. Eu fui nascido e criado dentro de uma congregação. Nascido e criado dentro de uma congregação. E depois de praticamente quase 16 anos, aconteceu uma situação a qual
Eu vi que não era de Deus, não foi de Deus, comecei a orar junto com a minha esposa. Começamos a orar. Eu entrei lá primeiro na congregação, eu já era da congregação, depois casei, levei minha esposa para lá, entendeu? Olha só, levei minha esposa para lá, a gente congregava lá junto, aconteceu a situação, nós não vimos que aquela atitude foi de Deus, o que a gente fez? Começou a orar, e hoje nós temos 8 anos, caminhando para 9 anos, nesta congregação, nesta denominação a qual nós estamos. E Deus tem feito prodígios, Deus tem mostrado, a nossa fé tem crescido, o nosso conhecimento em Deus tem crescido, uma confirmação de que foi dele essa mudança. Agora, mudar repentinamente e você vê as coisas dando errado, tem alguma coisa errada. Aí a gente tem que ver se o problema estava onde você achou que estava errado ou se estava em você mesmo. Tem um negócio aí, né, que a gente tem que entender, né? Mas a reflexão é essa, que Deus em Cristo abençoe sua vida nesta manhã. E medite nessas passagens que eu compartilhei aqui com os irmãos e pare de colocar isso como empecilho quando você for ouvir o evangelho da parte de alguém. Ah, pastor, é tudo ladrão. Existe sim os mercenários, existe os falsos mestres, existe os que semeiam heresia, existe. E não é coisa nossa, nova, não. É coisas que aconteceram na antiga aliança, aconteceram nos apóstolos e acontece e vai acontecer até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? E a condenação contra tudo isso é no dia específico, o dia do juízo, onde todos vão comparecer. É neste dia. Pare de se preocupar. Só peça a Deus para te mostrar o que é que você tem que fazer. Se orar para quem tem que sair, ou se é você que tem que ir para outro lugar na direção de Deus. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe, te guarde, te livre, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, de todos esses saqueadores, ladrão, a qual a palavra fala aqui no capítulo 10 do Evangelho de João. Em nome de Jesus, viu? Já deu certo, já deu certo.